Olá pessoal, hoje estou aqui em minha mesa com o mascote do escritório e um elemento que ele gosta bastante, aliás eu também, que é a calculadora. Aliás, um contador não é um matemático, um contador é que sabe usar bem ferramentas como calculadora, planilha de Excel e softwares, não é verdade? Mas o fato pessoal é que eu quero falar sobre se vale a pena ou não você, que não está na faixa de obrigatoriedade de declarar o imposto de renda de pessoa física, eu quero convencer você, dizer para você que vale a pena você também declarar, caso você tenha imposto de renda que foram retidos aí do seu recebimento, tá? Mas antes vamos falar das regras, tá? As regras, elas foram praticamente um copia e cola da regra anterior, porém as alterações que tiveram aí são alterações muito importantes, né? Que foram alterações com relação à obrigatoriedade ou não de declarar para quem tem investimentos na Bolsa de Valores. Porque havia uma regra ridícula, que era a regra de que não importava o valor que você tivesse transitado em Bolsa de Valores, você tinha que declarar, né? E isso obrigou muita gente a declarar que nem tinha bom rendimento, mas tinha investimento em Bolsa e no final das contas pagaram multa porque tiveram notificação da Receita, ou seja, o seu investimento já deu em prejuízo só por causa disso, né? Mas o fato é que essa regra ridícula ficou para trás. Então, hoje, se você tiver alguma transação de rendimento no qual surtiu em uma DARF de retenção de imposto de renda, seja em qualquer mês, aí sim você tem que declarar, tá? Então está atrelado a sua obrigatoriedade em conciliação com o valor retido daquele seu rendimento de venda de ações, né? Então, a regra hoje, ela só se dá na obrigatoriedade de se declarar quando sua venda em bolsa de valores, a sua renda de ações, seja superior a 40 mil reais, né? Então, se for um lucro obtido de ação acima de 40 mil reais, te obriga a declarar, né? Inferior a isso, se houve imposto de renda, aí sim você tem que declarar claramente que R$1 não dá imposto de renda a pagar, né? Então, antes era obrigado. Então essa foi a principal regra. Uma regra que não mudou e que todo mundo gostaria que mudasse, governo saiu, governo entrou e nenhum conseguiu cumprir, é a promessa de que a tabela progressiva fosse atualizada. Ela está defasada, a defasagem dela é desde 2015, a inflação está lá em cima, mas a tabela está lá embaixo. Então hoje, só para você ter ideia, se você tem um salário aí mais ou menos de 2.200 e poucos reais, muito provavelmente você vai ter a obrigatoriedade de declarar, tá? Só para você ter ideia, tá? Se você tiver bens ou direitos, aí cerca de 300 mil reais, tá? A soma dos seus bens e direitos também te obriga a declarar. Vou deixar as regras todas aqui do lado para você entender, tá? Mas qual que é a novidade maior que eu achei mais interessante? Que é na questão das restituições dos valores, tá? As restituições dos valores, o calendário e a fila de restituição foi alterada, tá? Então, quais que são as prioridades? Em primeiro lugar, o calendário de restituição ele já saiu, tá? Então tem do primeiro ao quinto lote, sendo o primeiro lote final de maio, segundo junho, terceiro julho, o quarto em agosto e o último em 29 de setembro. Mas o fato é que muita gente já sabe disso, mas existe uma fila além do lote, né, do calendário da devolução, da restituição do seu valor, caso dê a restituir. Você tem esse calendário e esse calendário, quem é contemplado por ele? Quem já começar a entregar. Então, dia 15 vai começar a entrega, certo? Eu vou fazer o download do programa e começar as entregas aqui, que tem já várias na fila já para me fazer. Então, quanto mais cedo você entregar, mais cedo você será restituído, tá? Então, existe além do calendário, existe a fila de prioridades. Então, qual que é a prioridade? Primeiro, os idosos. Idosos de 80 anos, primeiro lugar. Depois, idosos de 60 anos em segundo lugar, 60 anos que possuem deficiências, comorbidades, né, médicas. Estes aí têm a segunda escala de prioridade. A terceira escala de prioridade são justamente aquelas pessoas que são professores ou contribuintes que atuam o magistério, tá? Esses aí estão na terceira escala de prioridade da fila da restituição. E por fim, eu quero falar do
ou melhor, os professores estão na segunda escala de prioridade, pessoal. Os idosos estão na primeira, tá? De forma genérica. E a terceira escala de prioridade, na fila de prioridade, são os que optaram por receber a restituição via Pix. Quando eu faço, eu sempre falo, coloque o via Pix. Porém, o via Pix no seu CPF, não pode ser e-mail, nada. Tem que ser um Pix no seu CPF. Então, se você tiver lá a opção de receber a sua restituição, né, um resultado de restituição positivo ali, você coloca Pix e aí você vai ter uma escala de prioridade na fila. Olha que interessante, tá? Então, quem também utiliza a declaração pré-preenchida, coisa que eu não costumo fazer, tá? Porque o cliente tem que me passar a conta gov.br e a conta gov.br é sigilo dele, tá? Então eu dou uma orientação para ele fazer a pré-preenchida, um backup e mandar para mim, mas eu não utilizo a conta gov.br porque são dados sigilosos do meu cliente. Mas enfim, não precisa ser necessariamente assim, tá? Claro que a declaração pré-preenchida é uma mão na roda, é maravilhoso, muitos contadores gostam também, mas como tem dados sigilosos do cliente, eu prefiro pegar os dados dele e fazer aqui. Ou então criar um código de acesso, né, e entrar lá para conferir as fontes pagadoras. Mas põe na chave Pix ou entrega a declaração automática, né, pré-preenchida, e aí você vai entrar na escala de prioridade, tá? Então, olha só que coisa boa que mudou para este ano. Então, pessoal, quero falar também outra coisa. Tem muita gente que chega aqui no escritório e fala, Marco, eu não tenho aqueles 28 mil, né? Que é 28.559,70. Não atingi, eu tenho aí uns 17 mil só. Aí eu falo para ele, tá bom, deixa eu ver o seu informe de rendimento. E muitas vezes o informe de rendimento dele tem lá mais ou menos 1.000 e pouco de INSS e uns 300 a 400 reais de imposto de renda retido na fonte. Aí eu falo para ele, entrega, declara. Você não é obrigado, mas declare. Porque se você declarar, vou deixar até um exemplo real aqui de um cliente meu para você ver na prática, tá? Então, se você declarar, você vai ter a grande vantagem de restituir o seu valor. Vai deixar isso para o governo? É seu, pega de volta, tá? Então, uma cliente aí que eu vou deixar o informe dela, por exemplo, ela tinha 300 e poucos para restituir, né? Então, vou dar um exemplo. Eu cobrei aí menos que 100 reais dela, tá? E ela vai restituir os 300 e pouco. Então, valeu a pena para ela, né? Claro que se um contador cobrasse 300 reais para ela, aí ficava elas por elas, para que ela ia declarar? Deixa isso para lá. Mas imagina que se você mesmo fizer, né, não pagar contador, tá? Apesar de eu ser contador, querer cobrar e que você me procure por isso, mas se você quer fazer a sua própria declaração, sabe fazer a sua própria declaração, né? Ou quer saber se consegue fazer sua declaração, esse é o caso. Se você tem um rendimento inferior aí à tabela mínima progressiva, que é os 28.559,70, mas teve imposto de renda lá, declare você mesmo, que aí o valor que você vai restituir é totalmente, né, recompensado, é totalmente restituído para você, né, sem ter custo sequer do contador. Mas mesmo assim, mesmo pagando ali 80, 90, 100 reais para o contador e tendo uma restituição de 300 reais, o que você prefere? Restituir os 200 líquido ou não restituir nada só para não pagar contador, não é verdade? O contador é a segurança de que você vai entregar esse documento para a Receita Federal por um profissional, né? Então, alguém que quer ser examinado por um profissional busca o médico, busca aquele que pode examinar. Então, o que quer ter uma garantia da entrega profissional busca o contador, né? Não busca o despachante, não busca aquele que me diz que sabe fazer e no final das contas erra a sua declaração, some no mundo com todos os seus patrimônios, seus bens, seu rendimento no ano, cuidado, tá? Então, procure o contador, procure a gente aqui da MK Contatec Assessoria, vou deixar meus contatos aí caso você queira, tá certo? É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo e até mais. Uau!